Nós estamos chegando ao final da primeira parte do livro de Romanos. O livro de Romanos, então, estamos aí saindo de todo o contexto, de toda a explanação que o apóstolo Paulo fez a respeito do pecado, como que a graça de Deus chegou até nós, como que nós fomos privilegiados desse amor de Deus, pois o amor de Deus, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só uma adenda aqui, as crianças até 10 anos podem estar indo para a salinha, né? Nós vamos ter a classinha funcionando dentro daquilo que a gente tem falado. Tem que estar de máscara. Se não tiver de máscara, não pode nem estar aqui dentro, né? Nem estar chegando aqui. E voltando então, Paulo então descreve isso para a gente, chama a nossa atenção. Agora, de que nós somos abençoados, nós somos privilegiados com esse amor. E é interessante que no capítulo 6, 7 e 8, principalmente, ele traz para a gente as condições de como que a gente vai viver isso, de como que a gente vai viver essa novidade de vida. Então, voltando um pouquinho, capítulo 1, capítulo 2, ele chama a atenção como que a gente lida com toda essa questão, o pecado, todo esse fardo que veio sobre nós. Capítulo 3, capítulo 4, descreve para a gente de que nós, em Cristo Jesus, fomos declarados justos, que nós agora temos a condição de andar com a pessoa de Deus. Capítulo 5, 6 e 7, chama a nossa atenção dessa nova condição de como vai ser a jornada. Capítulo 8, então, ele nos trouxe o poder, né, chama a atenção para isso, o Espírito Santo habita em vocês são declarados filhos de Deus, vocês têm a condição de andar, vocês agora têm um destino para ser alcançado, que é serem conforme a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo, vocês agora precisam compreender essa caminhada. Mas é interessante que é como se Paulo parasse aqui e continuasse uma outra história. Você teve amigo assim? O cara está conversando contigo, vamos andar de bicicleta, jogar, tá, vamos fazer isso, daqui a pouco ele muda a conversa. Então, eu fiz um bolo lá em casa. Aí você fala, mas bolo, bicicleta? Não tem muita coisa a ver. Apesar que assim, quando a gente volta de bicicleta, ou corrida, ou futebol, a gente volta varado na fome que a gente quer comer, né? Mas, às vezes, tem pessoas que mudam a conversa. E Paulo parece que faz isso. Só parece, porque ele não faz. Na realidade, ele vai começar a chamar a atenção para o seu povo. Ele vai chamar a atenção daqueles que realmente receberam toda a bênção, mas que fecharam os olhos. E é interessante essa próxima parte do livro de Romanos, porque a gente vai ver um tema sendo muito bem destacado: a soberania de Deus. Deus é o Deus soberano, a gente não pode abrir mão, a gente não pode se esquivar disso, a gente não pode querer achar que as coisas pegam Deus de surpresa. Muito pelo contrário, Deus não é pego de surpresa. Então grave isso, meu irmão, minha irmã, que na tua vida, o teu dilema, o teu problema, a tua circunstância, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu estava lendo essa semana um artigo do John Piper, a qual ele chama a atenção ao seguinte: não desperdice o seu câncer. E aquilo me chamou a atenção até por conta dos últimos dias que a gente tem tido, e ele descreve aquilo de uma maneira muito interessante, porque ele chama a atenção de que se Deus permitiu aquilo na vida dele, é que de alguma maneira ele tem que glorificar o nome de Deus. E ele faz exatamente aquilo, ele conduz a situação, ele leva todo aquele contexto de enfermidade a louvar e a bendizer a Deus. Porque Deus é soberano, ele não é pego de surpresa. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos vai chamar a atenção disso. Deus está no controle de qualquer situação, até mesmo com um povo infiel, com um povo incrédulo, com um povo que se distanciou de Deus, como foi o caso da nação de Judá, como foi o caso da nação de Israel. Deus estava no controle. Lembra que Deus falou lá no livro de Isaías: olha, vocês estão andando distante de mim, mas um dia, vocês todos retornarão, na figura dos remanescentes. Deus não foi pego de surpresa. Jesus veio, e Jesus fala o seguinte: olha, vocês me rejeitaram, Mateus capítulo 11, vocês abriram mão, vou agora aos outros povos, vou direcionar a mensagem para aqueles que querem ouvir.
E é interessante que é como se acontecesse de Deus colocar a nação de Israel de lado. Agora vou tratar com outros, depois eu trato com vocês. Porém, isso trouxe angústia ao coração do apóstolo Paulo. Quem foi esse Paulo que a gente tenta estar falando? Paulo foi aquele que saiu com a responsabilidade para pregar o evangelho aos gentios, saiu para pregar o evangelho também aos seus patrícios, aos seus irmãos, aos seus companheiros, às pessoas que caminharam com ele antes da conversão. Paulo tem o desafio, mas com essa conversão dele ao cristianismo, do judaísmo para o cristianismo, ele foi chamado de traidor. Ele foi perseguido, ele sofreu ameaças, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu circunstâncias desastrosas, que de maneira nenhuma uma pessoa normal poderia olhar para trás e falar assim, olha, eu tenho vontade de ir lá aquele povo. Pelo menos o sangue nosso, ele não é assim. Quando alguém faz mal para a gente, normalmente a gente quer revidar na mesma moeda. A pessoa falou mal de você, você quer falar mal dela também. A pessoa te bateu na face, você está prontamente para dar na face dela também. A pessoa te xingou, você está prontamente a xingar ela também. É como a briga dos Yanomamis. Começa com a verbalização de palavras, depois vai a agressão leve, a agressão forte, a agressão pesada, até que vem com a borduna, né? Que é um pedaço de madeira, um acertando a cabeça do outro com um facão e assim vai sucessivamente. Esse é o ser humano. Paulo poderia ser como eu e você. Mas Paulo, pela graça de Deus, e como eu falei de manhã, nós fomos capacitados à transformação, a ter mudança significativa nas nossas vidas. Paulo foi transformado por Deus. E ele começa o versículo 1 do capítulo 9 dizendo o seguinte: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito. Tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Paulo chama a atenção de que a incredulidade do seu povo, a incredulidade daquele povo, leva ele a ter um coração de misericórdia, a colocar-se no lugar deles. E para que se tenha misericórdia, para que a gente realmente se coloque no lugar de outro, para que a gente realmente entenda a situação, alguns passos precisam ser direcionados. O primeiro dele é consciência. A gente precisa estar muito claro com a nossa consciência, com aquilo que a gente está afirmando, com aquilo que a gente é, a nossa razão. É interessante porque a consciência vai definir uma pessoa, ela vai descrever quem você é. E Paulo chama como testemunho da sua consciência a pessoa do próprio Cristo. Ele descreve de que, olha, Jesus é a razão, Jesus é a principal razão pelo qual eu estou aqui diante de vocês falando, destacando, tirando qualquer tipo de controvérsia que poderia acontecer. Ele está chamando a atenção do seu Senhor, daquele a quem ele presta honra, daquele a quem ele presta adoração, para dizer o seguinte: a minha consciência está tranquila, está certa daquilo que eu estou afirmando diante de vocês. Ninguém pode dizer que tenha misericórdia só pela emoção. Ninguém se dispõe a fazer algo pelo outro só pela emoção. Porque quando você vai somente pela emoção, quando chega a determinadas condições, você fraqueja. E você tem a tendência de querer voltar. Seja na obra missionária, seja na questão de fazer um serviço social para alguém, seja no simples fato de você querer abençoar alguém. Se você não tiver com a sua consciência convicta de que as coisas podem acontecer, de que você está certo do que vai ocorrer, você não continua. A misericórdia precisa de uma consciência clara. A misericórdia precisa de convicção, e Paulo tinha exemplos capazes disso. O primeiro exemplo que Paulo tinha era o próprio Deus. Deus é o Deus de misericórdia. A palavra de Deus chama a atenção em Efésios capítulo 2, descrevendo exatamente isso para a gente. Olha, o Deus de misericórdia, capítulo 2, diz assim:
Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi a misericórdia de Deus que levou Deus a agir com graça. Foi a misericórdia de Deus que fez com que Deus nos amasse. Deus se colocou literalmente no nosso lugar, na nossa situação e na nossa condição. Uma convicção clara, uma convicção real. O amor que nós precisamos desenvolver para com as pessoas precisa passar por aqui. Com a mente transformada, com o entendimento transformado, com a renovação do nosso entendimento, é a condição essencial para que a gente possa exercer misericórdia sobre as pessoas. Paulo, então, não leva em consideração a afronta, Paulo não leva em consideração as pedras, Paulo não leva em consideração os chicotes, Paulo não leva em consideração as circunstâncias adversas que ele veio a sofrer juntamente com o seu povo. Muito pelo contrário. Ele chama a atenção diante do Senhor Jesus, diante da minha consciência, no Espírito Santo, a qual ele acabara de falar, de que tenho o poder desse Espírito que habita em mim, tenho a declaração desse Espírito de que eu sou filho de Deus, tenho a condição de andar na sua presença agora, porque eu vivo agora no Espírito de Deus. Diante desse Espírito, eu tenho a consciência muito clara em relação à circunstância a qual vocês estão vivendo. A incredulidade afastou o povo de Deus, mas a misericórdia aproximou Deus do povo. Assim como a misericórdia aproximou Paulo daquele povo. Assim como a misericórdia pode te aproximar de qualquer pessoa. É importante que a gente grave isso. Às vezes vamos ser ofendidos, às vezes vamos ser caluniados, mas é importante que, como cristão, o seu princípio maior seja misericórdia. Coloque-se no lugar do outro, porque como aquele que está fazendo o que está fazendo, você também já fez. Você também já foi alguém que andou distante de Deus. Você também já foi alguém que esteve do outro lado. E é por conta disso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Tenho minha consciência muito clara, minha consciência muito real, minha consciência muito firme diante disso, de que tenho grande tristeza e contínua dor no coração. Algo apertava. Por que Paulo se sentia tão apertado? Por que o apóstolo Paulo se sentia tão angustiado? Meu irmão, minha irmã, se a incredulidade não mexer com a gente, não tem razão da gente estar aqui dentro. Se só estamos aqui porque nós queremos ser abençoados, se nós só estamos aqui porque queremos levantar as nossas mãos e receber, e Deus, que bênção é estar aqui, que louvor bendito, nossa, como a igreja canta bonito, não tem sentido. Porque nós estamos aqui para sermos motivados, para sermos animados, para sermos fortalecidos a exercer misericórdia para com aqueles que estão distantes do Senhor Jesus. Paulo então descreve isso. Eu tenho dor no coração, eu tenho angústia de espírito, porque eu sei que os meus irmãos, os meus patrícios, os meus irmãos de sangue estão distantes do Senhor. Paulo vai chamar a atenção disso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, descrevendo exatamente isso. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Aqueles homens, aquelas mulheres que ouviam das histórias dos seus pais, que sabiam o que Deus tinha feito, estavam como cegos, não conseguiam ver o que Deus estava fazendo, não compreendiam, não estavam a claras para eles naquele momento. E Paulo tem plena convicção disso, de que, olha, eles estão distantes do Senhor, e isso me traz dor, eles estão perdidos, isso me traz angústia. Porque a tendência de uma pessoa que anda e age na incredulidade é condenação eterna. Eu não sou condenado porque eu não entrego o meu dízimo. Eu não sou condenado porque eu sou um péssimo marido. Eu não sou condenado porque eu não frequento a igreja. Eu sou condenado porque eu sou incrédulo. E a minha incredulidade faz com que eu tenha esses tipos de situações. Por isso que Gálatas vai chamar a atenção. Veja os dois tipos de padrão, a obra da carne e veja o fruto do Espírito. Se você está trilhando uma vida que as obras da carne são muito mais evidenciadas, sinal de alerta.
É sinal que talvez você ainda não entendeu, você não creu. Você não acreditou realmente em quem é esse Cristo que o apóstolo Paulo acabara de falar. De que ele acabara de mencionar. De que ele chama atenção no capítulo 4, descrevendo o seguinte: olha, Abraão, pai da nossa nação, creu. E ele não fez nada para ser-lhe imputado justiça. Ele simplesmente confiou. Ele simplesmente descansou na ação de Deus. Paulo tinha plena ciência. Paulo tinha plena convicção de que a incredulidade daquele povo ia distanciando eles dia após dia do Senhor. E aquilo mexia com ele. É como se nós aqui brasileiros começássemos a escutar em uma outra cidade, num outro contexto, ou melhor, acontece muito isso em cidade do interior. Quando a gente morava em São Paulo, e eu sou paulistano de nascença, mas sou baiano de coração, porque pai e mãe são baianos, era normal de a gente encontrar pessoas da Bahia. Então, primeira questão era assim: você é baiano. Que legal, cara, que fantástico você por aqui. Quando você falava, sou de Pombal, Ribeira de Pombal, é perto de nós lá, faz parte. Quando se falava, sou de Cícero Dantas, pronto. Aí já chamava para ficar em casa, já comia junto, já era carne seca, já era tudo. Por quê? Porque tem vínculo. É assim que funciona o nordestino. Não sei se o itararense é desse jeito, quando está fora. Mas o nordestino é assim. Ele faz festa quando encontra um conterrâneo dele. Ele festeja quando ele vê alguém da mesma cidade. Paulo está aqui nessa situação de conterrâneo, mas não de alegria, de tristeza. Porque ele tinha plena ciência de que aqueles homens, que aquelas mulheres, que estavam andando na incredulidade, eles estavam se distanciando do Senhor tempo após tempo. E aquilo doía o coração dele. Pense agora o contrário. Você sabendo que tem irmãos teus, conterrâneos teus, primos teus, pessoas que você conheça, que estão andando à distância do Senhor, pessoas que cresceram, às vezes, até mesmo dentro da igreja, mas que agora não têm contato nenhum com Deus. Você olha para a vida e você fala: cadê o Senhor na vida dessa pessoa? O pai falou tanto, a mãe ensinou tanto, mas ele está andando distante. Paulo sentia exatamente esse tipo de dor, e isso traz angústia, isso traz aperto, isso faz com que a gente gema, porque a gente tem que sofrer pela dor e pela miséria do outro. Foi assim que Deus olhou para a tua vida e sentiu misericórdia. Lembra o texto que o Carlos leu? As misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos. É interessante porque esta misericórdia faz a diferença nas nossas vidas. Davi, coloca o texto de Hebreus para mim, fazendo um favor, aquele que eu anotei com papel. É interessante porque esse texto vai chamar a nossa atenção exatamente de que, olha, Deus continua agindo com misericórdia. Deus é misericordioso, mas às vezes essa misericórdia faz a gente andar distante. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Oração que Isaías chama a atenção. Seguindo o versículo 3. O ruído do tumulto fugirão os povos, e a tua exaltação as nações serão dispersas. 4. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se junta a largata, como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, e encheu Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. É a misericórdia do Senhor que faz isso. Não era porque o povo era bonzinho, não era porque o povo andava junto, não era porque o povo era fiel, porque o povo estava distante, mas era porque esse Deus era de misericórdia. Paulo então chama a atenção, porque eu mesmo, versículo 3, poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Perceba como que o apóstolo Paulo vai tão fundo, não é apenas um sentimento qualquer. Paulo deseja o impossível, porque aquele que se aproximou de Deus, aquele que creu que Ele é Senhor e Salvador, esse, segundo a própria palavra de Deus, jamais é riscado do livro da vida. Jamais.
É interessante porque Efésios capítulo 1, versículo 13, vai chamar a nossa atenção de que nós temos um selo, uma garantia, colocada em nossos corações, garantindo a nós exatamente isso. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, no sentido de garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo tinha plena ciência disso que ele acabou de dizer no livro de Efésios. Mas o desejo dele de ver os seus parentes, de ver os seus contemporâneos se aproximarem de Cristo, fazia valer abrir mão da salvação. Faziam valer abrir mão do bem mais precioso que o ser humano tem. Não é a família. Ainda que acabamos de cantar bonito. Vimos isso. Eu amo minha família. Mas meu bem mais precioso sempre vai ser o Senhor. Mas se você trocar o valor, Senhor, e colocar qualquer coisa no lugar da sua família, você está ofendendo a Deus. Porque Deus te deu a sua família, que é o primeiro campo missionário que você tem que trabalhar. É o primeiro lugar que você tem que exercer misericórdia. É o primeiro lugar que você tem que trabalhar. Veja como que está trilhando os seus filhos. Veja como que a sua casa está sendo conduzida. Porque, meu querido, você não pode, você não deve sentir essa dor, porque você falhou em compartilhar do amor de Deus. É preciso haver esse desejo no coração de que, olha, Deus, eu quero continuar a falar, eu quero continuar a compartilhar, eu quero ir adiante. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ao descrever isso para nós, ele descreve o seguinte: eu quero sim que os meus irmãos, os meus parentes segundo a carne, são israelitas, os quais é a adoção de filhos, porque é lá primeiro para eles que o Senhor Deus fala e chama eles de filhos. São os primeiros a serem mencionados como filhos, mas como filho rebelde, se volta. Como filho rebelde, volta-se contra o pai. Como filho rebelde, não quer estar na presença do Senhor. Perceba que Paulo chama a atenção no livro de Romanos que nós somos adotados. E nós temos agora o privilégio de andar na casa do Pai. Nós temos o privilégio de sentar à mesa, de compartilhar, de dar risada, de estar junto. Mas aqueles que outrora ouviram essa mesma palavra e que em nenhum momento a palavra do Senhor você pode encontrar era por fazer algo, mas sim, como foi dito o próprio Abraão, era por crer, era por confiar. Eles não quiseram confiar. Como diria John MacArthur nos seus comentários, ele chama a atenção: os israelitas não chegaram a Cristo porque eles estavam confiantes nos seus rituais, confiantes na circuncisão, confiantes nas suas práticas, mas não confiavam no Senhor. A incredulidade te afasta. E é esse o tipo de pecado que, conforme o Senhor Jesus Cristo chama a atenção, é o único pecado pelo qual não tem perdão. Porque se você não crê, você não chega até Deus. Você não aproxima de Deus. Portanto, você que está na igreja, você que frequenta domingo após domingo, como diz o apóstolo Paulo para o livro de Colossenses, vejam se de fato vocês são de Cristo. Façam essa avaliação sempre. Olhem para a vida de vocês, façam esse autoexame. Porque é muito fácil nós acharmos que porque estamos numa religião, nós estamos perto do Senhor. Assim como é muito fácil nós nos enganarmos pelos muitos afazeres. Eu estava lendo, eu não sei se vou achar, também não vou procurar, porque senão vai demorar tempo. C.S. Lewis, ele fala uma questão interessante. Ele chama a atenção: o que é a fé? Ele fala, olha, para os moralistas é ter que fazer. Para algumas pessoas um pouco mais solta, né? E aconteceu isso na história, a fé era simplesmente crer. E ficou esses dois tipos de situação. Um pegava, você tinha que fazer. O outro falava, não, você só precisava crer. E sua vida assim acontece. E ele fala assim, a fé na realidade são as duas coisas. Você creu de maneira tal que você vai obedecer ao Senhor, não para ter salvação, mas porque você quer ser parecido gradativamente com Cristo. Está lá no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Se não é com essas palavras, é perto disso. Vale a pena a gente olhar para nós. Porque aqueles homens viram milagres.
Aqueles homens viram o Senhor fazendo que maravilhas. Aqueles homens contemplaram os feitos do Senhor, mas não foram os milagres que levaram para perto de Deus. Não foi ver o mar se abrindo que fez com que ele chegasse perto do Senhor. Não foi ver Eliseu ressuscitando o filho da viúva. Não foi ver Elias fazer chover, fazer com que fogo caísse do céu. Não foi os milagres que fizeram com que Jonas, ainda que dentro da barriga do ventre da baleia, olhasse para o povo de Nínive e falasse: Deus, o Senhor é gracioso com eles. Não foram os milagres. A única questão que aproxima o homem de Deus é a fé que ele pode ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o único que pode mudar a tua história de vida é Cristo Jesus na tua vida. Paulo tinha dor no coração, porque ele sabia que aqueles homens e aquelas mulheres, por mais habilidosos, por mais enérgicos, por mais firmes que eles fossem, ele sabia que na sua sinceridade, eles estavam andando distante do Senhor. As bênçãos que o apóstolo Paulo chama a atenção nos versos 4 a versos 5, são as bênçãos que nós gozamos hoje. São os caminhos que nós temos aberto hoje. Paulo descreve, olha, eles são israelitas, dos quais, bênção, é a adoção de filhos. Eles foram chamados de filhos de Deus. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. 2, eles viram a glória, eles contemplaram a glória do Senhor. Nós também contemplamos a glória. 3, eles receberam os concertos, as alianças que foram feitas. Nós temos uma nova aliança. 4, a lei veio para mostrar a eles, sim, Jesus Cristo veio e cumpriu a lei, pois o fim da lei é Cristo. 7, o culto a qual eles prestavam, eles tinham livre acesso à pessoa de Deus. Pedro vai chamar que nós somos o culto racional. Nós estamos na presença do Senhor. Nós podemos chegar, temos liberdade para adorar. Paulo ainda em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, descreve exatamente assim para mim e para você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Por quê? Veja o versículo 1. Pois pela compaixão de Deus, misericórdia, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por fim, Paulo descreve, olha, aqueles povos, eles tiveram promessas. Nós alcançamos promessas. Eles perderam a oportunidade de cada vez mais crescerem no Senhor. Mas ainda o apóstolo Paulo vai chamar a atenção no capítulo 11 de Romanos, escrevendo assim, se na incredulidade deles, nós somos também tão abençoados, agora imagina quando aquele povo se voltar completamente para o Senhor. O que é que não vai acontecer? Porque lembra que eu falei? Capítulo 9, 10 e 11 vai falar da soberania de Deus. Se tem uma coisa que o nosso Deus não é, ele não é pego de surpresa. E é interessante porque o próprio Deus vai chamar a atenção de que ele vai fazer o seu povo voltar. Ele vai fazer com que o seu povo venha celebrar. Não por força, mas por convicção e por fé. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Que mensagem essa tem a ver comigo? Enumere pelo menos 3 considerações. A primeira, meu irmão, pondere de que a incredulidade dos seus vizinhos, do seu amigo, dos seus parentes, tem que levar você a sentir dor no coração. Se você simplesmente olha, e aquilo dali não me importa, tem alguma coisa de errado. Porque aquela pessoa que não crê em Cristo, ela vai para o inferno. Aquela pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela vai para o inferno. E eu estou falando com todas as letras. Essa é a realidade. Se ela não confia, se ela não descansa, se ela não crê no Senhor Jesus Cristo, a condenação é certa. Então você tem que sentir dor sim. Porque um dia você estava naquela condição. E Deus, pela misericórdia dele, usou alguém para falar da graça salvadora à sua vida.
A graça de Deus mudou a sua história de vida. A misericórdia de Deus fez você ser um marido melhor, fez você ser uma esposa melhor. E se não está fazendo, não é por culpa de Deus, é porque você tem deixado de buscá-lo. Pondere isso. 2, pondere, meu querido e minha querida, de que essa dor tem que te levar à ação. Quando Paulo se converte, lá em Atos capítulo 9, que ele cai do burro, e ali ele fica estarrecido com tudo que está acontecendo, vem Ananias e fala, camarada, eu não queria fazer isso, né? Eu não queria estar aqui, mas Deus mandou, e aí vem aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus te alcançou, Deus fez milagre na tua vida, e agora Ele quer que você seja um pregador. Paulo aceita de bom grado a graça de Deus, as escamas dos olhos de Paulo caem, quando Ananias prega. Meu irmão, minha irmã, pregue o evangelho para que as escamas das pessoas, dos seus parentes, das pessoas próximas caia. Se você não pregar, se você não falar do que Deus tem feito na tua vida, jamais isso vai cair. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mude, chama a atenção nossa dizendo o seguinte, que as pessoas ouçam a palavra de Deus através da sua vida. Não apenas através da sua balbuciar. Viva Cristo, porque você já recebeu todas as condições para que Cristo seja espelhado na tua vida. A ideia é mais ou menos assim, é como esses refletores que nós temos. Tem a luz, mas nós somos aquele refletor que vamos refletir a luz do Senhor. Por onde você passar, as pessoas vão olhar para você, porque você é o sal e você é a luz dessa terra. Você é chamado para fazer diferença. E por fim, meu irmão, e por fim, minha irmã, pondere, e Deus te abençoou com ricas promessas. Promessas essas que outrora já foi prometida e já foram dadas para aqueles que rejeitaram o Senhor. A diferença daqueles para nós é que em nenhum momento essas promessas vão sair das nossas vidas. Sabe por quê? Não é porque nós somos melhores do que eles, é porque nós cremos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos uma novidade de vida. Em Cristo Jesus nós temos algo triunfante. Nós podemos, e como falamos pela manhã de hoje, nós temos a esperança de reinar com o Senhor Jesus. Então grave isso. As pessoas têm solução, porque quando você fala da graça, do poder transformador que é o Evangelho, elas podem deixar de ser incrédulas para serem crédulas, confiando no poder de Deus. E quando elas confiam no Senhor, quando elas descansam no Senhor, quando elas se alicerçam no Senhor, o Senhor transforma as suas vidas. De água para vinho. O Senhor faz milagres. O Senhor faz proezas. O Senhor faz algo acontecer do inesperado. Amém? Portanto, haja sempre com misericórdia. Haja sempre com misericórdia para com os que estão de fora. Compartilhe da sua fé, compartilhe da sua salvação. Vamos colocar de pé? Nós vamos louvar ao Senhor. Tem um hino, a qual um mercador de escravo, ele caminhou exatamente por isso. Alguns olhavam para ele e falavam assim, olha, você não tem misericórdia, porque ele ia lá na África, pegava os escravos e transportava. Mas aquele homem um dia ouviu a palavra de misericórdia e ele se rendeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele escutava uma canção no navio negreiro. E a canção, a melodia da canção é o que a gente canta, mas a letra foi que ele colocou. Preciosa graça, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que mudou minha vida, de mercador de escravo para um pregador para escravos. Foi a graça de Deus que fez a diferença na minha vida.